boa tarde. O Supremo Tribunal Federal fez hoje a última sessão plenária antes do recesso forense. Por causa da pandemia, nós vimos nesse primeiro semestre que pela primeira vez na história da Corte, as sessões plenárias foram realizadas por videoconferência. E a produtividade do STF nesse período foi alta. Segundo o balanço feito pelo presidente, ministro Dias Toffoli, a Corte terminou o semestre com o menor número no acervo, 29.285 processos, uma redução de 6,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Os detalhes da sessão plenária e o balanço do primeiro semestre são os destaques do Jornal da Justiça de hoje. Você vai ver também. Ministro Dias Toffoli ressalta a importância da justiça durante a pandemia. Em meio à pandemia, seguimos sendo a Suprema Corte mais produtiva do mundo. E lamenta as mortes em decorrência da Covid-19. Em nome do Supremo Tribunal Federal e de todo o Poder Judiciário, expresso mais uma vez a mais profunda solidariedade e pêsames às famílias enlutadas. E ainda, sexta turma do Superior Tribunal de Justiça nega prisão domiciliar para o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O Supremo Tribunal Federal encerrou o primeiro semestre deste ano com o menor acervo de processos dos últimos 24 anos. Nos primeiros 6 meses, a prioridade dos julgamentos foi para casos relacionados à pandemia do coronavírus. Os ministros realizaram na manhã de hoje a última sessão antes do recesso forense. A primeira ação analisada pelos ministros do Supremo foi um pedido da Procuradoria-Geral da República que alegava a inconstitucionalidade da lei que mudava a taxa de correção de créditos rurais a partir de 1991. A maioria da Corte entendeu que a legislação não retroage, por isso deve ser mantida. Tal declaração só deve impactar os contratos celebrados antes de 1º de março de 1991, porque dali para diante já houve até a adoção da nossa decisão no sentido de que a TR não era índice de correção monetária. Estou acompanhando inteiramente o ministro relator e ressaltando que o Brasil precisa de segurança jurídica para ter, inclusive, investimentos estrangeiros. Na segunda ação, os ministros do STF discutiram a incidência de juros de mora no prazo entre a data de expedição da determinação e o pagamento efetivo. No entendimento da maioria, a medida é ilegal. Não incidem juros de mora no prazo para o pagamento de precatórios previsto no artigo 100, parágrafo 5º da Constituição, mesmo que o título executivo contenha essa previsão. Como de costume, no final da sessão, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, fez um balanço dos trabalhos no primeiro semestre do ano. O Supremo Tribunal Federal reduziu em mais de 6% o acervo de processos, fechando o semestre com 29.285 ações, o menor dos últimos 24 anos. Nos primeiros 6 meses de 2020, a presidência da Corte recebeu 17.360 processos e distribuiu aos ministros 17.487. Foram realizadas 58 sessões plenárias, sendo 37 presenciais e 20 virtuais. Os ministros proferiram 48.101 decisões, quase 39.500 individuais e 8.600 colegiadas. O julgamento de casos relacionados à pandemia foi prioridade no primeiro semestre, com análise de 3.533 ações. Para o ministro Dias Toffoli, os números mostram que o Supremo Tribunal Federal correspondeu aos anseios da sociedade nesse momento de crise. Em meio à pandemia, passamos a conviver com a incerteza quanto ao futuro, a temer por nossa própria saúde e também daqueles que amamos. São 60 mil vidas e projetos interrompidos. Em nome do Supremo Tribunal Federal e de todo o Poder Judiciário, expresso mais uma vez a mais profunda solidariedade e pêsames às famílias enlutadas. Mas é nos momentos exatamente de maior fragilidade social e de incerteza que a relevância e a responsabilidade do Poder Judiciário
e de todo o sistema de justiça se amplificam. No Estado democrático de direito, a justiça é a justiça que faz valer as leis e a Constituição. É a justiça que livra o cidadão do arbítrio e assegura a efetividade dos seus direitos mais básicos. Tendo isso em vista, no primeiro semestre de 2020, o Poder Judiciário brasileiro e o Supremo Tribunal Federal mantiveram-se em pleno funcionamento, oferecendo o devido amparo à sociedade brasileira. Com independência e altivez, essa Suprema Corte atuou como elemento estabilizador da ordem política, econômica e social, com o trabalho de cada um dos seus ministros e ministras, decidindo acerca de temas fundamentais ao regular funcionamento do Estado democrático de direito. Em meio à pandemia, seguimos sendo a Suprema Corte mais produtiva do mundo. Ainda no final da sessão, o ministro Marco Aurélio pediu a palavra para elogiar a atuação do ministro Dias Toffoli na presidência do STF. O mandato de Dias Toffoli no comando da Corte se encerra em setembro. O que posso dizer, presidente? Que alcançamos números realmente formidáveis em termos de prestação jurisdicional. E alcançamos a partir de uma positiva, de uma profícua coordenação de Vossa Excelência na condução dos trabalhos do Supremo. E ressalto mais que Vossa Excelência, na gestão do Supremo, na representação do Supremo, nos personificando, portanto, nessa representação, atuou com muita temperança, atuou com muita compreensão, atuou buscando, acima de tudo, o entendimento e a harmonia que deve haver entre os poderes da República. E o balanço da primeira e segunda turmas do Supremo Tribunal Federal mostra que, apesar da pandemia, os ministros também superaram a produtividade de julgamentos em relação ao mesmo período do ano passado. Pela primeira vez na história do Judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal passou a adotar julgamentos das turmas e do plenário por videoconferência. A medida foi adotada na segunda quinzena de abril para evitar o contágio pelo novo coronavírus e garantir a prestação jurisdicional. E mesmo com as restrições, a produtividade dos ministros foi maior de acordo com o balanço divulgado pelos presidentes da primeira e segunda turmas do STF no último dia de julgamento do primeiro semestre deste ano. Na primeira turma foram julgados 3.545 processos, na segunda turma 2.751, um total de 6.296 processos, 16 a mais que o primeiro semestre de 2019. A ministra Rosa Weber, presidente da primeira turma, disse que a situação é absolutamente incomum e que exigiu muita criatividade e capacidade para realizar uma prestação jurisdicional efetiva, de qualidade, nestes tempos sombrios e de muita dificuldade. O ministro Gilmar Mendes, que preside a segunda turma, afirmou também que o número de julgamento dos últimos 6 meses é expressivo e demonstra o esforço de todos para superar as adversidades do período. Daqui a pouco, o Tribunal Superior Eleitoral vai realizar a sessão de encerramento do primeiro semestre forense de 2020. O repórter Henrique Amaral tem mais informações e fala com a gente agora direto do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Boa tarde, Henrique. Boa tarde. A sessão está marcada para 2 horas da tarde. E a pauta de julgamentos tem 7 processos previstos. E todos devem ser julgados em lista, quando uma decisão vale para várias ações. Na sessão de logo mais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, deve apresentar um balanço das atividades e julgamentos do TSE nos primeiros 6 meses deste ano. A sessão de abertura do segundo semestre já está marcada. Vai ser no dia 3 de agosto, uma segunda-feira, às 7 horas da noite. Na sessão de ontem, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral determinou que 2 ações contra a chapa presidencial eleita em 2018 voltem para a fase de produção de provas.
O TSE retomou o julgamento de duas ações de investigação judicial eleitoral contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice, Hamilton Mourão. Nas AGEs, Bolsonaro e Mourão são acusados de se beneficiarem do ataque a uma página do Facebook chamada Mulheres contra Bolsonaro. O perfil foi hackeado durante a campanha de 2018 e teve o nome alterado para Mulheres com Bolsonaro. Se condenados, presidente e vice podem ser cassados e declarados inelegíveis. Ao continuar a análise do caso, os ministros do TSE determinaram que os processos voltem para a fase de produção de provas. Eu acho que a parte tinha o direito de procurar provar a existência ou não de uma relação de conexão entre os fatos narrados e a campanha dos investigados. E acho que, uma vez recusada a prova pericial, ficou impossível essa demonstração. O plenário aprovou a resolução que prevê que partidos realizem convenções por meio virtual. Pela instrução, as legendas devem garantir que todos os documentos produzidos durante as reuniões sejam autenticados. Além disso, fica a cargo dos partidos encontrarem meios para garantir a conferência das informações apresentadas à Justiça Eleitoral. Assinatura eletrônica nas modalidades simples, avançada ou qualificada na forma do artigo 2º da medida provisória 983 de 2020. 2. Registro de áudio e vídeo a partir de ferramenta tecnológica gratuita, adquirida, adaptada ou desenvolvida pelo partido que permita comprovar a ciência dos convencionais acerca das deliberações. 3. Qualquer outro mecanismo ou aplicação, além dos anteriores, que permita de forma inequívoca a efetiva identificação dos presentes e sua ausência com o conteúdo da ata, sendo ainda mantida a possibilidade de 4. Coleta presencial de assinaturas por representante designado pelo partido, observando-se as leis e as regras sanitárias previstas na respectiva localidade. Os ministros começaram a responder uma consulta sobre a representatividade de candidatos negros. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou no sentido de garantir recursos e tempo de propaganda para os negros na mesma proporção das candidaturas. Pelo voto do presidente do TSE, as regras devem valer tanto para homens quanto para mulheres. Mas sim a aplicação da mesma lógica adotada nas decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a repartição deve se dar na exata proporção das candidaturas de mulheres brancas e negras. Diante da constatação de uma realidade de discriminação indireta, semelhante àquela verificada em relação às mulheres negras, deve ser aplicável a mesma diretriz hermenêutica. A consulta foi interrompida por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. O TSE respondeu de forma positiva a outra consulta sobre a responsabilidade solidária de partidos sobre dívidas de campanha de candidatos. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Edson Fachin, que entendeu só haver a responsabilidade solidária quando há previsão no Estatuto Partidário. A corresponsabilidade entre partidos e candidatos pelos passivos das campanhas é excepcional e depende de uma especial manifestação de vontade, sem a qual prevalece a regra de obrigação pessoal constante, de obrigação específica, constante do artigo 35, parágrafo 10º da nossa resolução, ou seja, a resolução deste Tribunal Superior Eleitoral 23607 de 2019. E veja a seguir, Tribunal de Justiça do Distrito Federal amplia o uso de WhatsApp para entrega de intimação. Os detalhes já já. Nós comemoramos os 32 anos da nossa Constituição Cidadã, da Constituição da República de 1988. Foram muitos avanços com a nova ordem constitucional, o direito à igualdade,
o direito à igualdade da mulher. Nós todos amadurecemos muito como país, como povo. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça se reúne para a última sessão do semestre. Um balanço dos primeiros 6 meses do ano foi divulgado. Nesse período, o tribunal julgou cerca de 252 mil processos. A sessão da Corte Especial foi realizada por videoconferência e marca o final do primeiro semestre dos trabalhos no Superior Tribunal de Justiça. Mais de 70 processos foram incluídos na pauta de julgamentos, que começou por volta das 10 horas da manhã. A partir do dia 2 de julho até o dia 31, estarão suspensos os prazos processuais em função do recesso forense. Durante esse primeiro semestre do ano, além de manter a produtividade com julgamentos por videoconferência, o STJ registrou uma racionalização das despesas com energia elétrica, água e papel. Desde o mês de março, quando foi adotado o trabalho remoto como medida de contenção da pandemia causada pelo novo coronavírus, o STJ economizou cerca de R$ 815 mil nos 4 primeiros meses do ano, em comparação ao mesmo período de 2019. O STJ também teve uma redução de cerca de 16% com gastos de energia, água, papel, combustível e demais insumos monitorados. A Justiça do Distrito Federal tem usado o WhatsApp para intimar e avisar execução judicial às partes. A comunicação pela internet já vinha sendo adotada por alguns juizados especiais e agora está sendo ampliada para outras varas. A tecnologia nunca foi tão importante na vida das pessoas como no momento em que vivemos ao enfrentar uma pandemia. Praticamente tudo é resolvido pela tela de um computador ou smartphone. E não podia ser diferente com a Justiça. O TJ do Distrito Federal tem usado o serviço de intimação por meio de WhatsApp. A nova forma de comunicação começou em 2015 como um projeto piloto em um juizado especial cível aqui no Distrito Federal. Com 98% de aproveitamento dessa modalidade de intimação, outros juizados passaram a usar a intimação por WhatsApp. Um ano depois, o tribunal editou portaria para oficializar o procedimento, que passou a ser usado também por outros juizados, como os criminais e intimação de vítimas de violência doméstica. Agora, o Tribunal de Justiça quer acelerar o processo digital em todos os juízos do Distrito Federal e já ganhou o apoio da OAB da Capital Federal. A OAB-DF foi procurada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal com a intenção de ampliar as intimações via WhatsApp. De pronto, nós concordamos, nós entendemos que o momento é de evolução, o momento é de se adequar novas ferramentas tecnológicas ao sistema de justiça, possibilitar que os processos andem de forma mais célere e, acima de tudo, sem esquecer que por trás existem seres humanos, que a justiça ainda é feita para seres humanos. A ampliação do uso da ferramenta é uma forma de reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus, além de dar mais agilidade no andamento processual nesse período. Mas, para isso, é preciso que as partes envolvidas no processo autorizem a intimação por WhatsApp e fazer o cadastro no sistema de justiça para informar o número de telefone que vai receber a comunicação judicial. Bom, e para dar continuidade ao assunto, a gente conversa agora ao vivo com o juiz assistente da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Pedro Yang Tai Neto. Olá, seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos os nossos espectadores aí da TV Justiça. Bom, acompanhamos na reportagem que esse serviço está sendo ampliado, mas é inovador e já vinha sendo feito mesmo antes da pandemia, né? A ideia agora é ampliar para todos os juízos? Exatamente. Na verdade, nós estamos numa luta, de fato, para aumentar cada vez mais a informatização dos serviços do Poder Judiciário Nacional. E não poderia ser diferente aqui também, na capital da República, nós temos tentado realizar todas as ações necessárias para melhorar a prestação do serviço ao nosso jurisdicionado. Como nós vimos aí na matéria, o doutor Délio, presidente do OAB-DF, de fato, esteve recentemente em reunião promovida aqui pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por nossa corregedora, nossa primeira, segunda vice-presidente, nosso presidente, para que nós pudéssemos empreender ações com vistas a aprofundar, a aumentar essa prestação de serviço digital ao nosso jurisdicionado.
Está falando também de economia, de celeridade, né? Como é que isso vem, o feedback disso? As partes, elas estão já adaptadas? Quem não tem telefone celular, como é que funciona na prática? Olha, Rafael, isso é muito positivo. Na verdade, nós não usamos apenas o WhatsApp, nós usamos várias formas de comunicação eletrônica, como também o e-mail. Nos juizados especiais, desde 95, também usamos o telefone, tanto telefones fixos como telefones celulares. Então, qualquer meio admitido de comunicação, nós sempre buscamos utilizar realmente para dar agilidade, dar celeridade aos processos judiciais e para atingir da melhor forma possível, alcançar o nosso jurisdicionado. E é muito importante uma pauta de serviço como essa da TV Justiça, para que a gente possa tranquilizar a nossa população de que realmente, quando ela recebe ali uma intimação pelo WhatsApp, quando ela recebe um telefonema de um juizado especial criminal, ou de um juizado especial civil, juizado de fazenda, ou de qualquer outra vara do Distrito Federal, que de fato esta é uma comunicação oficial. Lembrando sempre que o tribunal jamais irá pedir ao cidadão nenhum tipo de dado. Não será pedido CPF, não será pedido durante essa comunicação nenhum tipo de senha, nenhum tipo de informação pessoal que coloque em risco esse cidadão. Muito pelo contrário. Na verdade, será feita a comunicação de um ato que, na maior parte das vezes, exigirá deste cidadão que entre em contato ou com seu advogado, ou com a Defensoria Pública, ou diretamente com uma das varas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Mas aí esse jurisdicionado, ele consegue interagir com essa mensagem ou é aquela simples mensagem de comunicação e tem algum carimbo ou algum símbolo da justiça? Como identificar que realmente a justiça que está enviando essa comunicação? Essa mensagem sempre será feita por meio de um telefone institucional do Poder Judiciário. Nessa mensagem, em regra, haverá um número de telefone ou um e-mail e o nome da vara, da unidade judiciária que está fazendo a comunicação. Nós temos à disposição da população da capital da República, no nosso sítio eletrônico, todos os telefones, endereços e meios de comunicação, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp Business, enfim, todas as formas de acesso às nossas unidades jurisdicionais. Então, é muito importante que aquele cidadão que receba essa comunicação, ele verifique ali na comunicação qual é a vara que está encaminhando, que ele possa verificar o contato dessa vara e fazer um contato direto, ou por meio do telefone, ou por meio de um e-mail, e ele será, sim, atendido e será respondido, podendo confirmar todas aquelas informações que foram encaminhadas por meio digital. E é importante também que a gente registre que para o recebimento dessas comunicações digitais, o cidadão ele precisa autorizar, ele precisa concordar com essa forma de comunicação. Como que é feita essa concordância? Num primeiro momento, se for, por exemplo, uma redução a termo, junto aos nossos órgãos de redução a termo dos juizados especiais, ele vai ser convidado a preencher um cadastramento, a preencher o seu número de telefone, a preencher o seu WhatsApp, o seu e-mail e concordar com o envio dessas comunicações por meio digital. Isso pode ser feito também nas delegacias de polícia, eventualmente, se uma pessoa tiver um envolvimento com alguma questão criminal, também nas delegacias será fornecido a ele uma possibilidade de concordar com as intimações e com as comunicações pelo meio digital. E nós estamos orientando fortemente que a nossa população aceite, concorde com essa forma de comunicação para que não apenas nós possamos ganhar em celeridade e em segurança, mas que também a gente possa promover e contribuir para esse momento de distanciamento social tão importante pelo qual nós estamos passando. E que o Poder Judiciário, na fala do nosso ministro-presidente Dias Toffoli, que acabou de falar também, né, no jornal, é que nós possamos, de fato, manter todas as medidas de higiene, de segurança sanitária, evitando os contatos presenciais desnecessários.
Key, uma entrevista muito esclarecedora. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu conversei ao vivo com o juiz da Corregedoria do TJDF, Pedro Yang Tai. Um abraço para o senhor, boa tarde. Forte abraço, boa tarde a todos. E você vai ver no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça nega a prisão domiciliar para o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Os detalhes em instantes. A Democrática Constituição de 1988 é nossa lei fundamental. Ela disciplina a organização do Estado, a divisão dos poderes, os direitos individuais, sociais, coletivos e econômicos, e fixa a moldura normativa que orienta a formulação de toda a legislação do país. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, tem pedido de prisão domiciliar negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sérgio Cabral está preso desde 2016, quando foi investigado por formar uma organização criminosa quando era governador. Ele já havia entrado com pedido de prisão domiciliar devido à pandemia do novo coronavírus, mas foi negado monocraticamente pelo relator do caso, o ministro Rogério Schietti Cruz. A defesa de Sérgio Cabral recorreu então ao colegiado da 6ª turma. No pedido de habeas corpus, foi contestada a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que considerou que continuavam presentes os pressupostos que basearam a prisão preventiva e que não havia indícios de contaminação pelo coronavírus na unidade em que o ex-governador se encontra. Na 6ª turma, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que os crimes atribuídos a Sérgio Cabral são graves e que a prisão onde ele está não tem superlotação e que é possível adotar medidas de prevenção. Foi destacado também que as penas dos crimes somadas ultrapassam centenas de anos e evidenciam a necessidade da prisão. Para o relator, neste momento de crise, devem ser mantidas as prisões imprescindíveis para a garantia da ordem pública e econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. O pedido de prisão domiciliar foi negado por unanimidade. E uma auxiliar de serviços gerais da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre teve negado o pedido de indenização por discriminação. Ela tem HIV e não conseguiu comprovar que a dispensa foi em razão da doença. A repórter Thalia Santos tem os detalhes do caso, que foi julgado pela 7ª turma do TST. A empregada contou que foi contaminada pelo HIV durante o serviço de limpeza na Santa Casa de Misericórdia, ao se ferir com uma agulha, e alegou que a dispensa foi motivada por discriminação. O Tribunal Regional da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, negou o pedido de indenização. Entendeu que os documentos apresentados pela profissional não comprovavam que a Santa Casa tinha conhecimento da situação da empregada, pois os exames e o tratamento foram feitos em outra unidade. A empregadora recorreu ao TST, que teve o mesmo entendimento. O relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, destacou que a súmula 443 do TST estabelece que presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Mas observou que, no caso, segundo o TRT, a empregadora não tinha conhecimento do estado de saúde da empregada e que, portanto, não seria possível concluir pela discriminação. A decisão foi unânime. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente tarde. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.